dar início a mais uma sessão. Tem esta particularidade, como se vê pelo programa, de todas as comunicações tocarem ou se centrarem, talvez no heterónimo menos amado de Fernando Pessoa, que é o Ricardo Reis, digo eu. E para abreviar, eu apresento em primeiro lugar o António Cardiello, que é italiano, mas que já está em Portugal há cerca de mais de uma dúzia de anos e, portanto, que fala português como qualquer português. É doutor em Filosofia e membro do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Foi também co-diretor do projeto de digitalização da Biblioteca de Fernando Pessoa, co-editor de A Biblioteca Particular de Fernando Pessoa e de obras também como Nietzsche e Pessoa e a obra completa de Álvaro de Campos. Portanto, passo-lhe a palavra, ele vai falar sobre um destino chamado Atena. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, pedia para que colocassem a imagem do computador, por favor. Muito bem. E também quero agradecer a todas as pessoas físicas e as entidades que tornaram possível esse congresso. Para quem está do outro lado, para o público, devem achar que esses congressos são quase naturais, acontecem com regularidade em 3 em 3 anos, mas quem trabalha como eu, como tive a trabalhar na organização desse evento, junto à Mariana, ao Pedro e a diretora da Casa Pessoa e outras pessoas que estão nos bastidores, confesso que não é tão evidente quanto isto. Portanto, obrigados a todos e muito obrigado às pessoas que estão aqui. Vejo uma plateia muito numerosa, sobretudo vejo uma grande participação de estudantes, que é o alvo principal desse evento. Portanto, muito obrigados aos novos leitores, estudantes e investigadores por terem chegado aqui. E muito rapidamente, porque o tempo é escasso, um aspecto muito específico em termos de leque temporal da vida e da produção de Fernando Pessoa. 9 anos depois, a grande catástrofe de Orfeu, surge uma importantíssima revista do modernismo português, que é Atena. Naturalmente, não é que a seguir a Orfeu não há nada em termos de produção modernista. Aparecem, como sabemos, como é sabido, Centauro, em 1916, aparece Portugal Futurista em 1917 e a Revista Contemporânea em 1920, pelo menos 6 anos de atividade. E então, porquê esse relacionamento entre Orfeu e Atena? Razões são várias, algumas distinções, mas algumas coincidências. Por exemplo, coincidências que não encontramos relativamente às outras revistas que eu mencionei. A primeira, a mais evidente, é a direção da revista. Diretor da revista Atena é, mais uma vez, Fernando Pessoa, 9 anos depois de Orfeu II. E, relativamente a esse evento telúrico, que de facto encadeou o modernismo português, afirma Orfeu, num período muito próximo do aparecimento da revista Atena, Fernando Pessoa escreveu acerca de Orfeu como quase a mostrar as diferenças ou as proximidades. Nesse fragmento, podemos ler: nós de Orfeu fazíamos em nossa literatura a expressão de estados complexos e contraditórios da alma. E o fazíamos através de uma linguagem complexa e contraditória também, em que, para devidamente se exprimirem ideias anormais, se empregava uma sintaxe anormal. Epítetos que ninguém diria terem que ver com substantivos que adjetivam e outros fenómenos assim. Ninguém sentiu a nossa verdade, a realidade de sensibilidade que, nova e nossa, trazíamos. O que todos sentiram foi a extravagância da expressão. Isto quer dizer o quê? O Fernando Pessoa estava completamente consciente que uma das características, que é a principal característica de Orfeu, naquela altura, foi
uma intervenção de combate a escândalo. Recebida, mal, por algumas figuras, por algumas parte do público e bem por outras. Mas o que é que temos de diferente relativamente à Atena? Se calhar também um fragmento contemporâneo, quase contemporâneo ao fragmento anterior, que esclarece de forma sintética uma distinção. Dar ao público português, tanto quanto possível, uma revista puramente de arte, isto é, nem de ocasião e início como Orfeu, nem quase de pura decoração, como Admirável Contemporânea. Portanto, essa distinção é fundamental. Agora, muitas das pessoas que estão aqui na sala sabem que, se calhar, essa é uma distinção mais formal, enquanto o elemento, se calhar, que tornou, imortalizou Atena no panorama literário português, foi o aparecimento, pela primeira vez, dos outros heterónimos que ainda não tinham surgido. Em Orfeu 1 e 2 temos poemas de Álvaro de Campos, número 1, Opiário e Ode Triunfal, e o número 2, Ode Marítima. E poemas de Fernando Pessoa. Mas onde é que estavam Queiro, onde é que estavam reis, onde estavam outras figuras? Não tinham aparecido, tinham já surgido na mente e nos textos guardados na Arca de Fernando Pessoa, mas só com Atena temos finalmente revelados os nomes e algumas das obras mais significativas de Ricardo Reis, 22 poemas com o título ou subtítulo Odes, livro primeiro. Em Atena 2, o que é a metafísica, de Álvaro de Campos, mais a reforçar, neste caso, um aspecto pouco conhecido, ou quase não conhecido, ou seja, o Campos prosador. Em Atena 3, mais uma vez, o Álvaro de Campos escreve para uma estética aristotélica dividida em duas partes, a segunda será Atena 4, poemas de Fernando Pessoa e, muito importante, na Atena 4 e 5 aparece pela primeira vez Alberto Queiro. Agora, muita coisa que é preciso dizer acerca desta revista, ou seja, não é uma revista, primeiro, com diferença com Orfeu, estamos a falar, podem reparar, se calhar dá para ver, é uma revista mensal, foi pensada como uma revista mensal, saem 5 números, a partir de janeiro, a partir de outubro de 24, temos outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Embora o número 5 saia mais tarde, em junho, por causa, com toda a probabilidade, de um acontecimento que determinou este atraso, que foi a morte da mãe de Fernando Pessoa, neste período. Portanto, sai em junho, sai com essa programação, não é só a Pessoa, obviamente, que faz parte e que domina a cena, mas teremos, e esse é um elemento de continuidade com Orfeu, aparecem outros membros da antiga revista órfica, como a Madre Negreiros, com uma série de autorretratos, e temos ainda reproduções ou produções artísticas de Lino António, Manuel Maria Bordal Pinheiro, Mário Sá também colabora. Temos uma série de poemas de Mário de Sá Carneiro, no segundo volume. Basicamente, o segundo volume é dedicado a Mário de Sá Carneiro. E depois temos traduções. Traduções de autores como O. Henry, Walter Pater e poemas de Edgar Allan Poe, todas traduções assinadas por Fernando Pessoa. Agora, em Atena 1, como é costume, em revistas onde Fernando Pessoa trabalha e colabora, é importante também sublinhar que, para além de Fernando Pessoa, outro diretor da revista é Rui Vaz, responsável mais da parte artística, portanto, das gravuras, das pinturas, da parte mais, portanto, das outras reproduções. Fernando Pessoa, no primeiro volume, faz questão de logo evidenciar o que é que essa revista pretendia alcançar. Agora, isso
é um elemento mais evidente, mais explícito, mas depois temos um outro elemento implícito que veremos ao longo dos próximos minutos. Pessoa escreve: os gregos figuraram em a deusa Atena a união de arte e da ciência, em cujo efeito a arte, como também a ciência, tem a origem com perfeição. É, pois, a um nível da abstração que a arte e a ciência, ambas se alçando, se conjugam como dois caminhos no píncaro para que ambos tendam. É este o Império de Atena, cuja ação é harmonia. O fragmento continua, porque de facto é a própria introdução, como se pode ver, Atena no sumário. A linha seguinte é uma linha muito interessante, que determina, é um acrescento importantíssimo, embora não esteja aqui. A pessoa escreve: não se aprende a ser artista, aprende-se, porém, a saber sê-lo. Cada um tem um Apolo que busca e terá Atena que buscar. Portanto, o elemento da deusa Atena, que de alguma forma idealmente dialoga com outra figura ligada à grecidade antiga, Orfeu, está aqui presente. O elemento da grecidade antiga é um elemento marcante, porque agora veremos como esse elemento introduz um aspecto implícito, presente nessa revista, de forma teórica, sobretudo de forma teórica, e depois tornado explícito, como vimos, já no primeiro número, em alguns poemas, em algumas odes de Ricardo Reis. Falando de Ricardo Reis, um exemplo que não é só uma curiosidade, daquilo que podemos, mais uma vez, evidenciar relativamente ao diálogo cada vez mais urgente e cada vez mais fecundo, que na mesa anterior foi amplamente mostrado, entre o espólio de Fernando Pessoa, no arquivo, e a biblioteca particular. Na parte esquerda do ecrã podem ver a capa da revista Atena guardada na biblioteca particular. Na biblioteca particular temos realmente um único volume que reúne todos os cinco números da Atena. Esse volume está anotado e podemos reparar pequenas alterações ou variantes de próprio Fernando Pessoa. Estas variantes, estas alterações, foram todas inseridas na última edição da obra completa de Ricardo Reis, que saiu no ano passado. Um dos organizadores está aqui ao meu lado, o Jorge. É curioso como eu e o Jorge estamos quase sempre na mesma mesa, mesmo que sejam continentes diferentes. Bom, e portanto agradeço ao Jorge, obviamente a Jerónimo Pizarro, por esta nova edição, que apresenta esta variante. Então, mas aqui não se trata simplesmente de louvar aquilo que foi inserido, que antes não estava, porque nas outras edições anteriores essa informação, essa variante pode parecer mínima, mas não está. Não é por lapso, acho eu, o esquecimento dos editores, mas simplesmente por uma questão prettamente técnica. Esse volume está sim guardado na Casa Fernando Pessoa, mas como a cota explica, pertence à coleção particular da Manuela Nogueira. Isto quer dizer o quê? Até 2008, no período em que se começou a digitalização da biblioteca, portanto, 2008 até 2010, porque só em 2010 temos online a biblioteca particular, esse livro era conhecido por muitas poucas pessoas. Esse livro, só em 2016, no ano passado, foi doado juntamente a isso, não? Não, este livro não está, portanto. É um lapso meu. Alguns destes livros que pertencem à família foram depois doados à Casa Fernando Pessoa, mas este livro não está, mas estão outros que foram digitalizados entre 2008 e 2010. Portanto, era muito complicado ter acesso a esta informação. Graças à digitalização da obra, podemos finalmente completar esse importante documento. Agora, falei um bocado dos outros números, onde aparecem o campus, que não é novidade relativamente ao contexto heteronímico, é novidade o campus, quase novidade o campus prosador. E aqui ele estreia-se como prosador com 3 textos absolutamente fundamentais, como o que é metafísica e apontamentos para uma estética não aristotélica 1 e 2. No primeiro, de alguma forma, se apresenta uma discussão de certos pontos do editorial do número 1 do Pessoa.
E a singularidade da presença de Campos neste número 2 está marcada pela intervenção, no próprio número, do Mário Sá, que só publica um texto, um artigo, mesmo para polemizar, obviamente de forma mistificatória, com o próprio Álvaro de Campos, sendo que nessa intervenção refere por 2 vezes que o talento, o Mário Sá, de Álvaro de Campos, é só comparável ao de Fernando Pessoa. Portanto, mais uma vez, o elemento do Blag repete-se em Atena, obviamente, com a organização subjacente de Fernando Pessoa. Relativamente aos apontamentos de estética não aristotélica, são textos conhecidos, não me quero muito alongar, quero só dizer, e portanto, porque aqui estão destacados, porque, de alguma forma, estes textos teóricos confirmam e esclarecem algumas posições que constituirão o eixo central de um dos ismos de Fernando Pessoa, o neopaganismo. E, relativamente ao neopaganismo, direi 2 breves coisas mesmo para introduzi-lo, para contextualizá-lo, mas é importante agora esta presença de 2 documentos aqui, porque manifestam o quê? Manifestam a intenção de pensar numa revista Atena anteriormente, portanto, no período anterior a 1924. O que temos aqui realmente? Aqui temos, e sabemos, de facto, que a revista Atena começa a ser pensada no final dos anos 10 como que tipo de periódico, destinado a projetar exclusivamente um dos aspectos do universo heteronímico. Qual é esse aspecto? Como estava a dizer um bocado, o neopaganismo. Portanto, já em 2010, porquê esse período? Porquê 2010? Porque entre 13 e 18, pessoas escrevem, não digo a maioria, mas muitíssimos textos de natureza neopagã. É o período mais fecundo em termos de produção neopagã de Fernando Pessoa. Claro que continuará a escrever, como sabemos, através da Atena e posteriormente com as notas para a recordação do mestre Caeiro do início de 30, continuará ainda a falar no neopaganismo. Mas nesse período, portanto, entre 10, 13, 18, é forte a ascendência neopagã na sua obra. Portanto, aqui temos, nestes documentos, no documento de esquerda, temos de direita, melhor, é o documento mais antigo, onde temos o subtítulo, nesse caso da Atena, vê-se mal, mas é Cadernos de Cultura Superior. Cadernos quinzenais, nesse caso, Cultura Superior. E aqui temos uma lista de possíveis autores. Temos o António Mora, que aparece, como sabemos, figura que será criada para sistematizar filosoficamente a obra de Caeiro, é o paganismo. Alberto Caeiro, Guardador de Rebanhos. Fernando Pessoa, Introdução ao Problema Nacional. Ricardo Reis, Odes. Já estava prevista, nesse período, 1910, uma lista de odes. E depois temos Prolegómenos, mais uma vez de Moura para explicar o paganismo. O outro documento é mais recente, relativamente ao nosso período, é 19, cerca de 19, e está relacionado com outro projeto editorial importante, que são das edições Cosmópolis. E nesse documento podemos ver como a pessoa tinha previsto até traduções em francês e inglês da própria Atena. Agora, introduzi, como eu dizia, o elemento do neopaganismo. Só para contextualizar, aqui temos uma panorâmica muito visual daquilo que são as edições, as principais edições onde textos neopaganos estão presentes. Começaram em 1967, salvo erro, Páginas Íntimas da Interpretação. É a primeira edição de prosa de natureza filosófico-literária feita, portanto, por editores da Ática. Textos filosóficos organizados por António Pina Coelho, também contêm textos de natureza neopagã. E até mais recente, obras que, de forma mais ou menos explícita, contêm elementos, não estou a falar de todos os textos, obviamente, mas dos principais, alguns principais. Relativamente ao neopaganismo, só para, mais uma vez, focar os aspectos que também, é por isso que aqui estou a destacá-los, estão subjacentes à própria Atena. São 3 pilares que o próprio Fernando Pessoa escreve e que, mais uma vez, salvo erro, são atribuídos a António Mora. Quais são estes pilares do neopaganismo? Mais uma vez volto a dizer, estão pilares onde a própria revista Atena se assenta. A assunção da pluralidade dos deuses como essência da mitologia, a adopção da criação como ideal humano, a concepção do universo essencial como um fenómeno essencialmente objetivo.
são expressões crípticas que talvez possam ser explicitadas ou esclarecidas, escolhendo uma série de fragmentos. Há vários emblemáticos. Este é muito extenso, é mais relativo ao primeiro pilar. Portanto, a mitologia é a pluralidade, como essência, portanto, desta grecidade, deste mundo helénico que a pessoa queria implantar em Portugal. E aqui temos a religião pagã e politeísta, ora a natureza é plural. A natureza, naturalmente, não nos surge como um conjunto, mas como muitas coisas, como pluralidade de coisas. Em linha teórica, aqui o Mora não está a percorrer de forma absolutamente clara o trajeto traçado por Alberto Caeiro. Este fragmento, como dizia, é extenso. As últimas linhas conseguem focar bem um aspecto importante, a pluralidade de deuses, portanto, o primeiro característico distintivo de uma religião que seja natural. O elemento natural da religião pagã, assumida como religião de referência e como cultura de referência para o novo a surgir. O neopagão admite todas as metafísicas como aceitáveis, exatamente como um pagão aceitava todos os deuses na larga capacidade do seu panteão. Ele não procura unificar numa metafísica as suas ideias filosóficas, mas realizar um ecletismo que não procura saber a verdade, porque que todas as filosofias são igualmente verdadeiras. O neopagão convencer-se-á de que, escrevendo, realiza o seu sentimento na natureza. Escrita, a arte como expressão privilegiada para criar a natureza, ou recriá-la, mas não de forma, não imitá-la, não é? No sentido aristotélico. E é por isso que, ou platónica, e é por isso que falamos de metafísica não aristotélica. O que distingue o paganismo greco-romano, este último pilar, explicitado nesse fragmento, como há muitos, é o caráter objetivo que nele transparece. É feito de uma mentalidade que, embora diferente nos dois povos, tinha de comum a tendência para colocar na natureza exterior, ou num princípio, embora abstrato derivado dela, o critério da realidade, o ponto da verdade, a base para a especulação e para a interpretação da vida. O elemento objetivo como interpretação exclusiva e privilegiada da vida. Outro elemento, e aqui estou mesmo a acabar em 2 minutos, que, a meu ver, caracteriza esta revista e a determina como um evento absolutamente fundamental em toda a produção de Fernando Pessoa, em todo o modernismo português. É o conceito que o Fernando Pessoa depois desenvolverá de forma sistemática, de forma variada, na sua obra, o conceito de arte superior. Este conceito de arte superior aparece em muitos outros pontos de Fernando Pessoa, mais tardiamente, também em textos em prosa como o Desassossego, mas aqui em Atena temos um grande emblemático fragmento. O fim da arte inferior é agradar. Fala das várias artes e chega à arte superior. O fim da arte média é elevar. O fim da arte superior é libertar. Mas a arte média, se tem por fim principal o elevar, tem também que agradar, tanto quanto possa. E a arte superior, se tem por fim libertar, tem também que agradar e que elevar, tanto quanto possa ser. E o último parágrafo, o mais importante, elevar e libertar não são a mesma coisa. Elevando-nos, sentimos-nos superiores a nós mesmos, porém por afastamento de nós. Libertando-nos, sentimos-nos superiores em nós mesmos, senhores e não emigrados de nós. A libertação é uma elevação para dentro, como se crescêssemos em vez de nos alçarmos. Esta libertação para dentro, para Fernando Pessoa, esse conceito de arte superior, foi obviamente a sua heteronímia. Uma produção heteronímia que conseguia, portanto, coligir, já aqui, e tempo depois, uma série de ismos, inclusive o sensacionismo, como expressão da coincidência de várias correntes literárias, de vários ismos, que podiam coexistir sem contradição, ou mesmo com a própria contradição, para determinar arte superior. E mesmo para acabar, um fragmento, neste caso anterior a este, como que mostra que esse era uma espécie de obsessão de Fernando Pessoa, entre as muitas obsessões. O conceito de arte suprema tem por fim libertar, é a mesma terminologia, erguer a alma acima de tudo quanto é estreito, acima dos instintos, preocupações morais ou imorais. A arte nada tem a ver com a moral, quanto ao fim, tem quanto ao conteúdo. Toda a arte deve dar prazer, o tipo de prazer é que varia. A arte inferior, mais uma vez, é o mesmo lema,
dá prazer porque distrai, liberdade porque liberta das preocupações da vida. A arte superior, menor, dá prazer porque alegra, liberdade porque liberta a imperfeição da vida. A arte superior dá prazer porque liberta, liberdade porque liberta da própria vida. Este é o grande desejo, objetivo, destino que cumpriu Fernando Pessoa com essa revista e com o resto das produções que virão. Muito obrigado. Obrigada, António Cardiello. Vou passar de imediato para o Jorge Uribe, que é doutor em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa e desde 2010 que integrou o projeto Estranhar Pessoa. Tem organizado e coeditado obras de Fernando Pessoa, como o caso da obra completa de Álvaro de Campos, a obra completa de Ricardo Reis, mais recentemente, além de Sebastianismo e Quinto Império, e muito recentemente, visto que a obra foi lançada ao público há 2 dias, ou 3, o planeamento editorial de Fernando Pessoa, que fez juntamente com Pedro Sepúlveda. Vai então apresentar-nos esta comunicação que tem o título Seguro assento na coluna firme, fluxo e contração no nascimento de Ricardo Reis entre os papéis pessoanos. Dou-lhe a palavra. Muito obrigado. Eu simplesmente estou muito contente de cá estar e tenho de agradecer por isso à organização, a Clara Risso, dar-me a oportunidade de voltar a Lisboa, à comissão organizadora, e agradeço também a presença de todos vocês. Ainda estou em companhia de bons amigos que conheço já desde 2008, quando cheguei a Lisboa pela primeira vez, e pouco tempo depois de ter chegado, assisti ao primeiro congresso da Casa Pessoa, um mês depois de ter chegado, e aquilo fez alguma coisa na minha cabeça que contribuiu com a ideia de eu ficar cá. E uma viagem que podia ter sido de poucos meses, virou de anos, e com todas as consequências que isso tem. E por outro lado, ter ao meu lado a professora Manuela Parreira da Silva, que é, como já lhe tenho dito a ela, e insisto, é uma grande honra, porque é o trabalho dela que tem possibilitado que algumas das coisas que eu tenho feito continuem e continuamos na mesma linha. E é sempre um esforço colaborativo. E eu agradeço muito sempre o trabalho persistente da professora. E vou começar então. Eu vou ler um texto, uma coisa que normalmente não faço, mas achei que era prudente. Na famosa carta que Fernando Pessoa enviou ao jovem crítico Adolfo Casais Monteiro, com data de 14 de janeiro de 1935, surge a seguinte descrição. Ricardo Reis nasceu em 1887. Não me lembro do dia e mês, mas tenho os algures, no Porto. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, mais baixo, mais forte que Caeiro, de um vago moreno mate, educado num colégio de jesuítas. É, como disse, médico. Vive no Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monárquico. É um latinista por educação alheia e é um semi-helenista por educação própria. Assumamos que Pessoa entregou esse retrato falado a um dos seus primeiros críticos e admiradores porque achava que essa informação devia fazer parte da leitura dos textos assinados Ricardo Reis. Assim, uma correspondência entre os dados biográficos e a obra que já era e que estava ainda para ser conhecida sob esse nome, sugere-se natural, entregue pelo autor, Pessoa, como sendo definitiva desde a sua gênese. Isto lembra-me um pouco da primeira estrofe de uma ode de 1921 do próprio Reis. Tornar-te-ás só quem tu sempre foste, o que teus deuses dão-no no começo. De uma só vez o fado te dá o fado que és um. Contudo, indo ao encontro dos papéis do espólio,
Vemos-nos forçados a reconhecer que, se em 1935 era esse e não outro o único e legítimo retrato do autor das odes publicadas nas revistas Atena e Presença, ele, Ricardo Reis, não foi sempre exatamente ele mesmo. De facto, existe por trás da sua última versão uma escolha de possibilidades divergentes. O caráter da escolha é contingente. Os dados são esses, mas podiam ser outros. Nem sequer a ortografia arcaizante ou o vocabulário ideologizado de Reis se revela constante e foi, em certo sentido, descoberto e fixado durante o desenvolvimento da escrita. Nesse sentido, vejam-se as diferenças entre um mesmo verso redigido em 1914 e a sua versão publicada em 1924. Este seu escasso campo ora labrando, num primeiro momento tem o E, depois perde o E numa ortografia mais estilizada que torna-se característica. A última sendo a ortografia definitiva das odes publicadas na revista Atena e de uma parte importante da sua prosa, nunca passada limpo. Ainda foi em 1916 aproximadamente, e não antes, que Reis começou a escrever cristismo em vez de cristianismo, tendo-lhe sido sugerido o termo pelas leituras de John Mackinnon Robertson, como já apontou no passado o José Barreto. Ainda que Pessoa, em 1935, indique o Porto como lugar de nascimento de Reis, houve um momento em que esse poeta, assim como Caeiro e Campos, foram nascidos em Lisboa, membros de uma suposta escola de Lisboa, sobre a qual escreveu um tal Frederico Reis, possível irmão do Ricardo, como achou Mário de Sá Carneiro, e que não teve vida longa entre os papéis pessoanos. Por outro lado, Reis tinha de ser um exilado e viajaria para o Brasil em 1919. Mas Reis estava exilado desde o nascimento, um pagão forçado a existir num mundo cristão, como lamenta numa das suas primeiras odes de 1914, no verso "Desterrado da pátria antiquíssima da minha crença". Ou então seria também exilado num sentido mais geográfico, e cito a partir de uma dedicatória dirigida a Alberto Caeiro, que constaria no livro de odes, também de 1914. Nesta suja e estéril república longínqua, tudo é de jeito a cada vez mais por uma reação me dar paganismo. Os meus pensamentos vão todos para essa paisagem lúcida e calma de Portugal, tão naturalmente predestinada a produzir os homens que receberão das mãos longínquas dos gregos o facho do sentimento naturalista. Essa suja república distante poderia ser o Brasil, como afirma a Carta de 35, embora Reis estivesse lá já desde 1914 e não desde 1919. Ou poderia ser o Peru, como sugere um documento que lhe designa uma morada na Arequipa ou no Cerro de Pasco, onde até poderia ter encontrado o poeta César Vallejo e sentar-se a falar acerca das suas respectivas nostálgias imperiais. Outros documentos sugerem que Reis morava na América, o que poderia querer dizer os Estados Unidos. O senhor Dr. Ricardo Reis é um distinto professor de humanidades num importante colégio americano. Tudo isto quer dizer que muito antes de partir para o exílio em 1919, por ser monárquico, Reis já tinha ido embora pelo mesmo motivo ou por outro semelhante. Contudo, esse traço fundamental da sua configuração como poeta, modulador do seu sentimento lírico, adquiriu um novo significado perto dos anos 20, que se cristalizaram na sua biografia e que fazem sentido, como verificou Jorge de Sena. Mas como é que era monárquico? Desculpem. Aqui aconteceu alguma coisa. Desculpe. Mas como é que era monárquico no Portugal daquele tempo, um pagão não só livre pensador, mas de abertas tendências anticatólicas e anticristãs, quando o livre pensamento e republicanismo se equacionavam na realidade dos republicanos e na mitologia dos seus opositores?
Talvez porque ele representasse no seu classicismo e no seu monarquismo algo daquele complexo ideológico que fez que, no século XVIII, os neoclássicos, sem faltar às aparências do catolicismo oficial, cedessem a apoiar o despotismo esclarecido. Agora, é isso. Pessoa diz também não recordar a data do nascimento de Reis, mas tê-la definida algures. Em documentos autógrafos do espólio encontramos tanto a de 19 de setembro às 4 ou 5 da tarde, dia de São Januário, como a de 4 de agosto de 1887 a 2 p.m., efeméride da Batalha de Alcácer Quibir. Sabemos bem que, para a pessoa e para o universo de referencialidade que habita sua obra, esse tipo de informação teria alguma relevância por motivos astrológicos, o que chama a nossa atenção para uma espécie de determinismo às avessas, onde se interroga desde a vida os astros e não os astros sobre a vida. Talvez, sob um primeiro olhar, pareça contraditório que, junto do interesse por acrescentar informações biográficas à leitura dos poemas, contribuindo assim para que os seus autores sejam vistos como individualidades, surja a vontade de oferecer ao leitor relatos genéticos acerca do aparecimento desses autores como criaturas na escrita, isto é, relatos que se apresentam como distantes da efabulação poética por estarem do lado da historiografia do ato criativo, contada, ou melhor, lembrada pelo seu protagonista. Porém, assim como a configuração das biografias ficcionais revela-se contingente, os relatos genéticos também foram minuciosamente fabricados em contextos específicos e variáveis com o tempo. É essa a natureza do relato do dia triunfal, incluído na já citada carta de 1935, no qual Pessoa conta como surgiram os nomes de Reis, Caeiro e Campos a modo de epifania entre 1912 e 1914, cuja historicidade tem sido amplamente comentada e existe um debate extenso e variado sobre o assunto, que começa com os nomes de Ivo Castro e Luciano Esteganho Picchio. Um primeiro momento da existência de Reis, segundo a carta, afirma que aí por 1912, salvo erro, com a escritura de uns versos não no estilo de Álvaro de Campos, mas num estilo de meia regularidade, surgiu um vago retrato da pessoa que estava a fazer aquilo. E que com esse surgimento tinha nascido sem que eu, pessoa, soubesse o Ricardo Reis. Num artigo intitulado Ricardo Reis Triunfal, Richard Sinnett fez a cuidadosa recolha dos vestígios concretos dessa pré-história no espólio, à volta de um poema intitulado Paganismo, aportando materialidade ao assunto. Anos mais tarde, continua a pessoa, após ter surgido o mestre Caeiro, anos mais tarde, continua a pessoa, após ter surgido o mestre Caeiro, a 8 de março de 1914, houve um sopro de vida na argila que era então um poeta indistinto e anônimo. Arranquei do seu falso paganismo Ricardo Reis latente, descobri-lhe um nome e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. Nesse instante, segundo o relato, através da interação entre as entidades Caeiro, Reis, Campos e o próprio Fernando Pessoa, ter-se-ia formado o conjunto batizado só em 1928 como Drama em Gente, repentina e definitivamente. No caso de Reis, a diferença de Caeiro e de Campos, o que talvez seja indício da sua prematuridade, existe no espólio um outro relato genético, diferente daquele contido na carta de 1935 e muito possivelmente redigido a começos do ano de 1914. No texto, sob o título Ricardo Reis, Vida e Obra, é apresentado uma gênesis e óbito do poeta das Odes, que é anterior inclusive ao fato de tratar-se do poeta das Odes, assim como anterior ao facto de ele vir integrar uma coterie ao lado de Caeiro, Campos e Pessoa, nomes não referidos no texto. Esse relato sugere um Reis perecedouro, nascido numa alma e não numa cidade, e autor de uma teoria neoclássica destinada a reagir tanto contra o romantismo moderno como contra o neoclassicismo amorá. Teria nascido em janeiro de 1914 e não em março, setembro ou agosto, e faleceria pouco depois, estragando para sempre o romance de José Saramago. Isto é
Esse primeiro Reis, mais diretamente vinculado a Charles Murat do que a Caeiro, e mais a prosa do que a poesia, ficava eximido da integração num conjunto dramático e morria solitário, após ter dado alguma lânguida satisfação ao seu autor. Sei que a certa altura, diz Pessoa no texto, sei que a certa altura havia já dentro de mim, grato ao meu ouvido, o nome do Dr. Ricardo Reis. Estava tudo completo, a figura estava criada. Tinha feito tudo o que me era agradável que fizesse. Tem um espaço para a data, o Dr. Ricardo Reis morreu onde nasceu, em minha alma. Talvez seja esse primeiro Reis que se manifesta numa lista de projetos de 1914, exclusivamente em prosa, muitos dos quais não superam o estado de gestação, embora assinalassem alguns dos temas que durante toda a escrita vindoura permaneceriam indicativos de Reis. Só depois do aparecimento de Caeiro é que Ricardo Reis encontrou-se consigo mesmo e começou a escrever odes, indiscutivelmente o centro da sua obra. Por esse motivo, entre as listas de projetos de Fernando Pessoa, faz-se visível, já em 1915, a intenção de publicar uma coleção sob o título Biblioteca de Cultura Cosmopolita, na qual os livros de Reis mostravam a sua necessária proximidade com as obras de Caeiro e de Campos. Dita vizinhança, no entanto, poderia gerar conflitos fronteiriços. Entre as obras da Biblioteca de Cultura Cosmopolita, encontramos o título de um ensaio, o artigo manifesto, O Regresso dos Deuses, que teve durante a vida de Pessoa mais do que uma forma e mais do que um possível autor. Numa outra lista, surge Antônio Mora como direto concorrente da autoria desse texto e de outros que, de maneira mais ou menos indireta, visariam uma apresentação de Alberto Caeiro como o reconstrutor do paganismo. Um caso que exemplifica a possível acidentalidade na configuração autoral da prosa de Reis pertence, em realidade, à obra de Antônio Mora. No espólio encontramos um texto que, tendo começado como a indicação Ricardo Reis, passa a ser de Mora, quando, no meio do ato de escrita, virou um texto acerca de Reis. Para poder incluir uma afirmação mais ortodoxa, em termos de teoria do paganismo, do que corresponderia ao caráter dos poemas Reis, Pessoa convida Mora e ele, sem piedade, polemiza com Reis. Que nobreza há na frase impia de Ricardo Reis, prefiro rosas, meu amor, à pátria, ou no estulto e jactancioso épodo em que se vanagloria de não se importar com a guerra e as coisas dos homens, antepondo-lhes um jogo de xadrez. Em que se distinguem estas, possivelmente viria um palavrão, das mais características efusões dos baixos decadentes, dos Whitmans, dos Peters e dos Wildes da nossa Bizâncio universal. Aqui Mora rebaixa Reis a nível daqueles autores que ele próprio considerava lixo cristão com pretensões pagãs. Pensaríamos então que a escrita de Reis é por vezes parecida com uma frequência de onda, e o sinal pode ser alto ou fraco, e pode mudar de repente para uma outra estação. Sabemos pelos manuscritos do espólio que em 1914 Reis teria escrito cerca de 36 odes, pelo menos 7 delas no mesmo dia. A 12 de junho, isto é, antes do aniversário do Pessoa, a 12 de junho. Esse primeiro conjunto, que obteve importantes acréscimos entre 1917 e 1923, até chegar ao número de 117, estaria na base da severa colheita que Pessoa decidiu publicar em 1924 nas páginas da Atena, isto é, as 20 odes que constituem o primeiro livro, entre as quais só uma migrou praticamente inalterada da versão de 1914 para 1924, a ode As Rosas Amo dos Jardins de Adonis. Dito conjunto, ao qual Silva Belchior considerou, e bem, um todo orgânico, está marcado pelo diálogo com modelos horacianos e desde a sua abertura, seguro assento na coluna firme dos versos em que fico,
Sugere um hipérbaton temático ao começar, como notou Maria Helena Rocha Pereira, como uma imitação da última ode do livro 3 de Horácio, Exegi Monumentum Aere Perennius, que está ali numa tradução em inglês ao lado, se querem consultar. A consolidação de Reis neste primeiro livro como um poeta autônomo, ainda que composto, um Horácio grego que escreve em português, como aparece descrito em alguns documentos do espólio, inverte sua condição de espelho de Horácio, implícita tematicamente na primeira ode e explícita numa interpelação admonitória disfarçada na última do conjunto. E o Nuno tem muitas coisas a falar sobre isso. A consolidação... desculpem. E explícita numa interpelação admonitória disfarçada na última do conjunto. Cuidas invio, que cumpres apertando, que é a versão publicada na Atena, a que está à direita, e a versão original de 1014, que em 1914 ainda chamava o venusiano pelo nome, Cuidas tu, louro flaco, que apertando. A coluna firme dos versos que são reis ergueu-se como resultado de uma estreita colação de um vasto caudal de possibilidades, rigorosamente consideradas e avaliadas durante um período de aproximadamente 10 anos. Contudo, a sua autoafirmação é ainda dependente de uma projeção em direção a outras escritas, e Reis alcança o seu ponto de maior expressividade na ode. De novo traz as aparentes novas flores, esta ode, a ode 14, que, como fica muito claro, e tem sido falado desde algum tempo, num esboço anterior à publicação, é um poema elegiaco dedicado à memória de Alberto Caeiro e aos seus pares Homero, Alceu e Píndaro, e tem, numa versão anterior, a epígrafe Ad Caeri Manis Magistri. A vitalidade de Reis, a sua compleição, está fortemente vinculada à capacidade de interagir com outras figuras autorais, o que sublinha sua incompletude constitutiva. Isto resulta mais evidente quando verificamos que boa parte da obra de Reis, tanto poemas como prosas, são em última instância acerca das obras de outros, chamem-se Horácio, Caeiro ou ainda Campos. Também é de natureza instável e codependente o projeto ao qual pertence a maior parte da prosa de Ricardo Reis, o prefácio à obra de Alberto Caeiro. Durante uma primeira parte da elaboração desse projeto, entre 1915 e 1918, o prefácio do livro de Caeiro foi tornando-se num extenso tratado sobre a história do cristismo, com múltiplos começos, não poucas conclusões e um mar de capítulos incompletos, como a professora Manuela Parreira da Silva conhece bem. Contudo, existe no espólio um único documento que constitui uma unidade completa, a qual podemos chamar prefácio. A esse respeito, Manuela Parreira da Silva escreveu na sua edição da Prosa de Reis: é provável, pois, que Fernando Pessoa tenha inicialmente escrito um pequeno prefácio, o texto 1, que é este texto do qual eu estou a falar, que posteriormente, com a sua tendência para complexificação, tenha resolvido desenvolver o curto prefácio, acabando por lhe dar um alcance de obra crítica, portanto, um movimento expansivo. Na realidade, acontece o contrário. Um procedimento que espelha o movimento de contracção que também se manifestou na publicação das 20 Odes de Reis. A versão completa do prefácio data de 1929, como Pessoa relatou a João Gaspar Simões, num esboço de carta que afinal não lhe enviou. Ontem mesmo, este é o original dessa carta, ontem mesmo, é o que está ali riscado, concluí há dias, através de um esforço terrível de impersonalização, a questão é por que Pessoa sentiu que era melhor dizer há dias que ontem mesmo. Concluí há dias de um esforço terrível de impersonalização o estudo inicial de Ricardo Reis, 2 simples páginas de prosa à obra de Alberto Caeiro.
efectivamente vemos que o que está à direita é o material da carta, o que está à esquerda é o material do prefácio, concordam, e é aquilo que é descrito na carta. A identidade particular, e termino, de um heterônimo, o reconhecê-lo como autor, é o produto de uma harmonização de sinais de diversa índole que concorrem durante o processo de escrita, edição, publicação e leituras de alguns textos. Ricardo Reis é o resultado da acumulação depurada de asserções ao interior e em torno de um conjunto textual em expansão e contração. A relação entre esses textos e essa assinatura legitima-se retrospectivamente como reconhecimento por parte do leitor de uma narrativa de tipo biográfico, ou o que o professor Caio Gagliardi, num sentido semelhante, chamava de documentários ficcionais, que é uma narrativa de tipo biográfico. Reis, como entidade que escreve revelada pela escrita, é o efeito da leitura dos textos assinados por eles. Para ler a Reis, temas, projetos, prosódia, ortografia e outros traços da língua escrita são sinais construtivos. Nenhum deles é suficiente por si mesmo, embora todos se apresentem como gradualmente necessários para que o efeito seja produzido. Depende da feliz coincidência de vários elementos que possamos ver e ouvir a Reis com claridade. Obrigado. Obrigada, Jorge. Vou passar então, para também não demorarmos, ou para cumprirmos Peço desculpa por isso. o tempo. Vou passar então a palavra ao Nuno Amado. O Nuno Amado é doutorando do programa em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Creio que já terminou a escrita da sua tese. Eu já ia corrigir, é que já sou doutorado. Então já é doutorado. A culpa não é sua. Felicito por isso, porque eu pensei que ainda não tinha defendido a tese, embora já tivesse terminado a escrita sobre a heteronímia pessoana. Tem colaborado regularmente com o projeto Estranhar Pessoa e, portanto, é já um habitué destes encontros. E, portanto, passo-lhe a palavra, ele vai falar sobre Ricardo Reis e o jovem que perdeu. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria começar por fazer primeiro os agradecimentos da praxe. Queria agradecer à comissão organizadora e queria felicitar a Casa Pessoa, nomeadamente a doutora Clara Riso. Para mim é um prazer enorme estar aqui hoje. Quero fazer, eu não fiz propositadamente o reparo à professora Manela Parreira da Silva, porque queria fazer uma distinção entre o doutorando que era há uns meses e o doutorado que sou agora, porque, como vão perceber, essa distinção entre a pessoa que eu fui e a pessoa que sou agora é decisiva para o meu argumento. Todos temos uma ideia mais ou menos cristalizada acerca da figura de Ricardo Reis. É um poeta clássico, discípulo de Horácio, que prega o epicurismo e o estoicismo e que se dirige frequentemente a interlocutoras femininas, as famosas Lídia, Chloe e Neera. Ora, eu quero mostrar 5 odes do Ricardo Reis, 5 odes tardias, todas elas escritas entre 1926 e 1928, em que o Ricardo Reis, que parece sobressair daquelas odes, é muito diferente desta ideia cristalizada. E estas 5 odes são 5 epicédios. O que é um epicédio? É um canto fúnebre, mas é um canto fúnebre muito específico. Há vários termos técnicos para cantos fúnebres. O mais conhecido será o epitáfio, que é um canto fúnebre curto, epigramático e geralmente para ser inscrito numa lápide tumular. Depois há o termo técnico mais genérico, é um treno. O epicédio distingue-se do treno por ser um canto fúnebre especificamente dirigido a um cadáver. Normalmente é um poeta diante do cadáver. E pensem, por exemplo, no Antinous, que é um longo epicédio em que, apesar do poeta não ser propriamente a figura do Adriano, todo o poema é o Adriano diante do cadáver de Antino. E as 5 odes que eu vou mostrar do Ricardo Reis
são 5 odes em que o rei está diante de um defunto. Eu vou passar à frente algumas coisas que tinha preparado anteriormente, porque também não tenho tempo. A primeira ode é esta. A nada imploram tuas mãos já coisas, nem convencem teus lábios já parados, no abafo subterrâneo da úmida imposta terra. Só talvez o sorriso com que amavas te embalsame remota, e nas memórias te ergue qual eras, hoje, cortiço apodrecido. E o nome inútil que teu corpo morto usou, vivo, na terra, como uma alma, não lembra. A ode grava, anónimo, um sorriso. Vou-me centrar unicamente no último verso e no adjetivo anónimo. Sintaticamente, qual é a função desta palavra? Como é óbvio, a sintaxe do Reis é geralmente muito complicada e promove ambiguidades. Mas, sintaticamente, o que é que anónimo pode qualificar? Em primeiro lugar, pode qualificar o cortiço apodrecido que aparecia uns versos antes e que é uma imagem do corpo diante do qual está. Em segundo lugar, pode qualificar também o corpo morto, também uns versos antes. E, portanto, seria uma qualificação, em ambos os casos, do defunto. Há uma terceira hipótese, que é mais plausível, pode qualificar o sorriso que aparece no final do verso. E, portanto, apareceria aqui como um hipérbato antes da palavra que qualifica e também por uma questão de acerto métrico. Eu quero sugerir uma quarta hipótese. Eu acho que anónimo aqui é um vocativo. E acho que é um vocativo porque, e o meu argumento é só este, no nono verso aparece uma referência ao nome inútil com que esta pessoa, que designava esta pessoa quando era viva. E, dada a importância da inutilidade do nome, o Ricardo Reis está a dizer uma coisa muito simples. Está a dizer que, agora que ele morreu, aquilo que merece ser inscrito nesta ode é apenas o sorriso com que amava. O nome é inútil, o nome desta pessoa é inútil. E dada a ênfase colocada na inutilidade deste nome, parece-me plausível que anónimo seja aqui a pessoa cujo nome era inútil. E, portanto, anónimo designa um homem. É um defunto e é um homem. É possível que esta interpretação muito rápida vos pareça arbitrária e eu não tenho outro argumento além deste que acabei de enunciar para demonstrar a minha tese. E eu não quero convencê-los apenas com isto. No fundo, quero-vos vencer pelo cansaço e quero-vos mostrar como isto acontece um bocadinho em todas estas odes que eu vou mostrar. Vejam, por exemplo, esta. Aqui dizeis, na cova a que me chego, não se está quem eu amei. Olhar nem fala se escondem nesta leiva. Ah, mas olhos e boca aqui se escondem. Mãos apertei, não alma, e aqui morrem. Homem, um corpo choro. De novo, o meu interesse é apenas no último verso. E reparem como é parecido com o último verso da ode anterior. Homem, um corpo choro. O que é que homem pode designar aqui? Sintaticamente, de novo, o que é que homem pode ser aqui? E pode ser apenas duas coisas. Ou um aposto de sujeito, e a frase seria qualquer coisa como eu, homem, um corpo choro. Portanto, homem designaria aqui o próprio poeta. Ou pode ser, hipótese 2, um aposto de objeto direto. E a frase seria qualquer coisa como eu, um corpo, choro, um corpo de homem choro. Ou um corpo, um homem choro. Na verdade, o Reis testou, e podem ver no manuscrito ao lado, o Reis testou duas hipóteses alternativas para este último verso. E testou-as depois deste último verso e acabou por abandoná-las. As hipóteses são corpo, outro corpo choro. E homem, o humano, choro. Em ambos os casos, nestas duas alternativas, a palavra que começa o verso pode apenas ser um aposto de sujeito. E, portanto, tanto corpo como homem designaria aqui o próprio poeta. E por esta ordem de ideias, o verso que eu estou a tentar decifrar, no verso que eu estou a tentar decifrar, a palavra homem deveria ser relacionada com o poeta. A verdade é que o Reis testou estas duas hipóteses e riscou-as. E parece haver uma intenção de preservar uma ambiguidade. E a ambiguidade é precisamente esta que eu enunciei antes. É isto poder ser tanto um aposto de sujeito como um aposto de objeto direto. E se lermos isto como um aposto de objeto direto, de novo, o defunto
de quem o rei está a falar é de um homem. Passemos ao terceiro epicédio. Nem da erva humilde se o destino esquece, seiva a lei o que vive, de sua natureza murcham rosas e prazeres se acabam. Quem nos conhece, amigo, tais quais fomos, nem nós nos conhecemos. O que o rei está a fazer nesta ode é a sugerir que mesmo a erva mais humilde, mesmo as coisas mais humildes, acabam por morrer. E uma vez que associa esta fatalidade que é inerente a tudo o que vive, uma vez que associa esta fatalidade à fatalidade de que têm fim certos prazeres, é legítimo pensar que este amigo que aparece no quinto verso é de novo o mesmo defunto amado, é de novo o defunto das odes anteriores e mais do que isso é um defunto amado. Reparem que os prazeres são comparados a rosas, os prazeres que findam são comparados a rosas que murcham. E a rosa, na poesia do Reis, é sistematicamente usada para designar o prazer amoroso. É geralmente uma metonímia para o prazer amoroso. Confiem em mim, isto é assim. E, portanto, a pergunta com que este episódio termina parece sugerir um relacionamento amoroso qualquer antigo, passado. E portanto, uma ruptura entre um passado em que estas duas pessoas eram amantes e a cessação e o presente da enunciação. E essa ruptura é dada pela cessação dos prazeres que findaram. E, portanto, o amigo que aparece aqui enunciado é um defunto, é o mesmo defunto de que falava nas outras odes, e esta ode dá conta das saudades que o poeta tem do amor que tinha antes dessa morte. Passando ao quarto episódio. Como este infante que alourado dorme, fui. Hoje sei que há morte. Vou parar por aqui porque só me interessam estes dois versos para análise. O que o rei faz nestes dois versos é distinguir duas coisas. É a pessoa, o infante que alourado dorme, diante do qual se encontra, e ao qual, aliás, compara a pessoa que ele próprio foi em tempos. E segundo, a pessoa que ele próprio é atualmente. A distinção entre estas duas pessoas, entre este infante, entre esta criança, entre este jovem diante do qual se encontra e a pessoa que o próprio Ricardo Reis é neste momento, a distinção só há um critério para distinguir estas duas pessoas. É que a pessoa que o Ricardo Reis é agora tem consciência da morte. Reparem, hoje sei que há morte. Isto é a diferença da pessoa que o Reis é para a pessoa que está ali diante dele e ao qual ele se compara, ele compara aquilo que ele em tempos foi. É verdade que o Ricardo Reis pode ter diante dele uma criança a dormir. Mas na sequência dos episódios anteriores, e reparem que esta ode não tem data, mas eu estou a sugerir que terá sido escrita neste período. Na sequência destes episódios, é difícil não olhar para este infante que alourado dorme como o mesmo defunto das outras odes. Dormir seria aqui, então, um eufemismo. Mais uma vez, isto pode parecer arbitrário, mas, ao contrário das outras odes, eu tenho um bom argumento a fazer neste caso. É que, reparem, na ampliação do manuscrito que têm por cima da ode, têm os últimos dois versos e o Reis abandonou uma alternativa a esses dois versos, que era a seguinte: qualquer que seja o amor ou as taças, cedo acaba e dormiremos. E aqui o verbo dormir só pode significar morte. Portanto, o verbo dormir nesta ode é sempre um eufemismo para morte. E, portanto, aquele infante que alourado dorme é, na verdade, um defunto. E se isto é assim, o que o rei está a dizer é que foi, em tempos, exatamente igual ao jovem rapaz que amou e que, entretanto, morreu. Esta cisão entre a pessoa consciente da morte que se é e a pessoa ingênua que se foi,
e que entretanto morreu, é o assunto de várias odes de Ricardo Reis. E mais uma vez peço para acreditarem em mim, mas tenho 2 exemplos para vos mostrar. Na ode da esquerda, vou ler apenas os versos que estão sublinhados. Quem fui é externo a mim, ver é ser alheio, alheia é a alma antiga. Isto é a descrição de uma tese ontológica muito particular do Ricardo Reis, que aparece em várias odes. E o que o Reis está a dizer é que a pessoa que ele é diferente da pessoa que foi anteriormente. A pessoa que foi anteriormente é uma pessoa externa, é uma pessoa alheia. E a pessoa que ele é agora é uma pessoa radicalmente diferente da pessoa que foi. Há uma divisão fundamental entre estas 2 pessoas. Na ode da direita, mais abaixo, é uma ode mais complicada de perceber e eu vou ler. Pequena vida consciente, sempre da repetida imagem perseguida do fim inevitável, a cada hora sentindo-se mudada. E como Orfeu volvendo à vinda esposa o olhar algoz, para o passado erguendo da memória para em mágoas o apagar no báratro da mente. O Reis, nesta ode, está a dizer que a pessoa que se é uma pequena vida consciente. Uma vez mais, é uma pessoa que tem consciência da morte. Pequena vida consciente, que se caracteriza por 2 coisas. Na primeira metade da ode, essa vida consciente caracteriza-se por ser constantemente perseguida pela consciência da morte. Reparem, perseguida da repetida imagem perseguida do fim inevitável. Mas além de ser uma pessoa constantemente perseguida pela consciência da morte, a pessoa que se é também uma pessoa que olha para a pessoa que foi no passado como uma pessoa petrificada. Reparem, a cada hora sentindo-se mudada e como Orfeu volvendo à vinda esposa o olhar algoz, para o passado erguendo a memória para em mágoas o apagar no báratro da mente. Reparem, a cada hora que passa, a pessoa que somos muda, passa a ser outra pessoa. E a pessoa que era atrás, e a nossa relação com a pessoa que éramos atrás é como a relação de Orfeu ao olhar para Eurídice atrás de si. E isto é uma referência ao mito de Orfeu, quando vai ao Hades supostamente resgatar Eurídice, tem a incumbência de não olhar para trás até sair do Hades, mas a curiosidade é forte demais, ele olha e assim que olha para trás, Eurídice fica petrificado e ele perde a esposa. Se a pessoa que se foi e a pessoa que se é são 2 pessoas diferentes, e se a primeira pessoa é um defunto que a segunda pessoa continua a amar, podemos concluir que o defunto amado por Reis corresponde ao jovem que ele próprio foi. Reparem, ele no episódio anterior diz que, como este infante que alourado dorme, fui. Esta comparação é fundamental. E, portanto, o que é que distingue a pessoa que o Ricardo Reis é da pessoa que foi e que está morta e que amou? E, mais uma vez, esta ode é muito clara. Há 4 características. Essa pessoa que morreu e que amou e que era coincidente com a pessoa que o Ricardo Reis era um jovem, era louro, estava a dormir, ou seja, está morto, e não tem consciência da morte. É, portanto, uma figura que se caracteriza pela juventude, pelo cabelo louro, pela morte e pela inconsciência. Isto leva a exclamar se ao menos houvesse na obra de Pessoa uma figura assim. Deixem-me passar rapidamente para o último episódio. Já sobre a fronte vã-se macizenta o cabelo do jovem que perdi. Meus olhos brilham menos, já não tem jus a beijos minha boca. Se me ainda amas, por amor não ames, traíras-me comigo. A leitura óbvia desta ode consiste em tomar metonimicamente o jovem a que o rei se refere no segundo verso pela juventude que o distingue. E, portanto, o rei estaria a dizer que perdeu a juventude antiga e seria assim natural que o cabelo fosse cinzento, que os seus olhos, sem a beleza de outrora, lhe brilhassem menos e que a sua boca, menos apetecida, já não tivesse direito a beijos. E esta ode seria então uma ode sobre o declínio físico de um poeta envelhecido ao qual já não se consagram quaisquer afeições amorosas. Já devem ter percebido a esta altura que eu acho que não é isso que está a passar aqui. Eu acho que a ode é um episódio como as anteriores,
E se aquela tese ontológica que eu acabei de explicar for recuperada, percebemos que juventude aqui tem necessariamente de querer dizer um jovem diferente. Se o Ricardo Reis é sempre uma pessoa diferente a cada instante, a pessoa jovem que ele foi é uma pessoa diferente da pessoa que ele é atualmente. E, portanto, jovem aqui não é metonímia, é literal, deve ser lido literalmente. Desse ponto de vista, os olhos brilham menos e a sua boca já não tem jus a beijos, porque já não pode ver nem beijar o jovem que perdeu. Para finalizar, deixem-me resumir a tese que estive a tentar defender. O jovem que Reis perdeu, e que em boa parte destas odes aparece como um defunto que em tempos amou, é a pessoa que ele próprio foi em tempos. A pessoa que Reis é no presente da Enunciação é uma pessoa diferente da pessoa que era. Esse jovem amado era a pessoa que o Reis era antes de adquirir consciência de si, antes de reparar na fronteira entre o mundo exterior e o mundo interior. Assim que o Ricardo Reis reparou nessa fronteira e pôde ver finalmente o jovem que ele era, tornou-se outra pessoa. Mas, e relembro mais uma vez a ode da direita, como Orfeu volvendo à vinda esposa o olhar algoz, assim que Ricardo Reis viu esse jovem, que ele próprio era, assim que o viu, condenou-o. Ao adquirir consciência de si, no vocabulário, isto é no vocabulário de Reis, mas também é no vocabulário da pessoa, adquirir consciência de si equivale sempre a reparar em si, sim, em apaixonar-se por si, sim, mas também a matar esse objeto. A aquisição de consciência é sim um momento de enamoramento e perda. E toda a vida adulta do Ricardo Reis e toda a sua poesia é uma consequência desse momento fundador. Toda a poesia, se virmos bem, toda a poesia do Ricardo Reis, se virmos bem, acusa esse pecado original. É um longo lamento pela perda do jovem que foi. E este jovem que foi corresponde a um determinado ideal de vida. Toda a poesia de Reis acusa a insatisfação de o poeta não ser aquela figura ideal perdida, aquele jovem que perdeu. E, de certo modo, a filosofia prática do Ricardo Reis, aquela mistura de epicurismo e estoicismo que ele não se cansa de prescrever, não é senão uma forma de apaziguar, de minimizar a insatisfação perene por já não ser a pessoa que em tempos foi. E era isto. Muito obrigado. Obrigada. Cumpriu exatamente o tempo, ao contrário do que tinha pensado antes da sessão, que seria difícil cumprir. Não sei se ainda temos algum tempo. Dali. Sim. Então, está aberta a discussão para quem quiser. Aqui. Gostei imenso de todas as apresentações, em particular da do Nuno, e estou plenamente convencido, não precisas de apresentar mais nenhuma evidência daquilo que demonstraste, de que essa figura que precede Reis é o jovem que ele foi. A minha pergunta também é, acho mais ou menos evidente, e certamente já pensaste sobre isso, é de que maneira é que esse ideal que está expresso na figura do jovem Ricardo Reis se relaciona com a figura de Alberto Queiro. É uma questão complexa, mas não sei se poderás rapidamente falar sobre isso. Se achas que a relação é evidente, achas que são ideais que estão colocados lado a lado, ou como é que vês essa relação? Eu a dada altura insinuei isso. Está bem, claro, sim. Não sei se está aqui dentro da audiência o meu professor António Feijó. Ele, quando foi no nosso mestrado, ele defendeu precisamente
Ele queria defender, não sei, que eu fui mestranda dele em teoria da literatura, em que realmente o ideal do Alberto Queiro era uma beleza ariana da beleza, porque ele é descrito, disse há pouco que não haveria na poesia de Pessoa esta beleza. Há realmente um jovem, loiro, de olhos claros, que morre cedo e é Alberto Queiro. Portanto, não, estava a dizer há pouco que se alguma vez existia, existe na poesia pessoana. Muito obrigado. Sim, na verdade não era uma afirmação, era uma insinuação. Claro que sim. A figura ideal que corresponde ao jovem que o Ricardo Reis foi e que amou é o Alberto Queiro. Para mim é inquestionável que é isso. Respondendo mais concretamente à pergunta do Pedro, para fazer esse argumento eu precisava de mostrar muito mais coisas. E precisava de mostrar como a figura do Ricardo Reis, no fundo, é uma espécie de continuação noutra pessoa daquilo que era esta figura una e indivisível, como o professor António Feijó defendeu, equivalente a uma estátua e, portanto, petrificada e que morreu jovem. Só que para mostrar que o Reis é uma continuação disso e é, no fundo, a face adulta da face jovem que corresponde ao Alberto Queiro, precisava de muito mais argumentos e por isso é que eu apenas insinuei isso. Posso dizer que num daqueles poemas que fala da guerra, começa exatamente a criança loura jaz no meio da rua, com as tripas de fora, digamos. E, portanto, pode ser também mais uma... Claro. Posso? Sim. Sim, mas... Posso? Era só duas coisas muito breves, uma para o Jorge e uma para o Nuno. O Jorge explicou e demonstrou que as sucessivas descrições adicionais que a pessoa vai fazendo de reis têm uma instabilidade congénita, porque tanto é Peru, como no Peru há uma indecisão sobre qual a localização no Peru em que o exílio de reis se passa, etc. Isto é sucessivamente construído. Essa instabilidade nas descrições afeta naturalmente a robustez resultante do que seria reis, porque são instáveis as várias descrições que efetivamente se vão fazendo. O que é que isso tem como implicação, do seu ponto de vista? Qual é a implicação que isso tem em relação à natureza dos heterónimos? Isto era a minha pergunta. E ao Nuno gostaria de fazer uma pergunta que é, eu vi com atenção as 5 odes. Há, no entanto, na primeira ode que mostrou, uma palavra cujo género tem alguma... que é o remota, exatamente. E se ele podia fazer sentido do género desse adjetivo na primeira ode que apresentou. Sim. Bom, a certo momento eu disse que sob um primeiro olhar poderia parecer contraditório criar umas biografias, criar uns poetas com uma série de características e com uma espécie de individualidade e uma história que parece separar-se do seu criador e ao mesmo tempo escrever num outro lugar a descrição de como foram concebidos como escrita, seja qualquer o status histórico que não é, a função literária ou como reconhecemos como literários esses textos. O caso é que num primeiro momento pode parecer contraditório que o mesmo autor tenha decidido oferecer-nos as duas informações. O que eu considero e que tem a ver com a natureza dos heterônimos é que temos duas afirmações de caráter diferente, mas que não existem como uma contradição. Por um lado temos seguro assento na coluna firme e por outro lado temos um relato biográfico construído a partir da contingência. Há afirmações acerca de uma possibilidade de coisas que se podem dizer, que são ditas, que funcionam dentro da escrita, ao mesmo tempo que nos abrem umas janelas para vermos como esse processo não é aquilo que é dito exatamente na escrita. Mas as duas são afirmações.
E isso inclui também uma perspectiva de como eu entendo o fato de existir espólio de Fernando Pessoa. Não é para contradizer o relato do dia triunfal, é para existir com ele. Eu pedia... Deixa-me só responder. Eu pedi só que projetassem... Se calhar não. Não foi... O facto de não ter enunciado a palavra... Já está. Podem ver ali a palavra remota no 6º verso, que é a tal palavra cujo género pode modificar a interpretação que eu fiz. Eu na verdade não referi esta palavra e a análise possível desta palavra, não por batutice, mas porque o tempo me levou a cortar muitas coisas. Mas tinha esperança que alguém referisse isto para poder defender-me. Na verdade, não tenho... Como eu disse, eu não queria... Os argumentos que eu tenho acerca desta ode não são muito conclusivos por si. Acho que só ganham quando em conjunto com os argumentos das outras odes. Porque, na verdade, a palavra remota pode ser uma designação da pessoa a quem o rei está a dirigir. E, desse ponto de vista, não poderia ser a um homem, mas a uma mulher. A minha explicação para manter a ideia de que anónimo é um vocativo e, portanto, é uma referência à pessoa a quem o rei está a dirigir, a minha explicação da palavra remota é interpretá-la como, não como um adjetivo, mas como, ou melhor, um adjetivo que estaria a usar uma forma adverbial, e, portanto, seria para classificar a ação de embalsamar, seria embalsamar remotamente. É uma explicação um bocadinho esfarrapada, mas é a que eu tenho. Posso? Boa tarde. Queria dizer que não percebi muito bem a sua interpretação sobre algumas das odes, porque inicialmente a sua explicação sobre essa personagem masculina às quais dirigia uma ode, no final a sua interpretação veio um pouco contraditória. Começo por lembrar um excerto que você passou nos slides, em que António Mora critica Ricardo Reis, pode pôr lá outra vez se quiser, e ele pergunta, António Mora, que diferença há entre esse e os decadentes, ele põe entre aspas, mas que diferença há entre este Ricardo Reis e os decadentes Walt Whitman, Pater e Oscar Wilde? Bom, só isto daria já para pensar alguma coisa. Comecei a ver algumas suas odes que eu de facto não conhecia e eu escrevi aqui, tomei nota de 3 que me chamaram a atenção. Aliás, vou-lhes pedir no final desta conferência. A nada imploram tuas mãos já coisas, depois nada da erva humilde e a outra como este infante olorado que dorme. Tudo isto aponta para uma interpretação destas odes no sentido de uma estética grega que faz jus à afirmação do próprio Álvaro de Campos sobre Ricardo Reis. Se conhece Álvaro de Campos, nos escritos que ele tem, há 2, em que ele diz que as odes de Ricardo Reis, diz mesmo Álvaro de Campos, são disfarces dirigidos a rapazes. Repito, SIC, as odes de Ricardo Reis são disfarces dirigidos a rapazes. Bom, já não bastando essa afirmação, vou-lhe dar alguns exemplos de odes onde isso está mais explícito. E odes do próprio Ricardo Reis. Eu nunca fui dos que a um sexo o outro. Está-se a ouvir? Eu peço que não está. Eu nunca fui... o som está... Exatamente essa. Depois jamais, aqui dizeis na cova que mesmo, a beiro, mais uma outra, não para mim, mas para ti, tece vasquinaldas. Sem clepsidra ou relógio o tempo escorre, pois, e uma outra, a flor que és, não a que dás, eu quero. E mais uma outra, subjetiva de interpretação, as rosas amo do jardim de Adonis. Bom, há várias odes
homoeróticas, além dessas que eu agora referi. Você agora apontou mais 3 e já acrescentando assim, o excerto em que António Mora assim insinua-se que diferença há entre o Ricardo Reis e os decadentes Walter Patterson, Walt Whitman e Oscar Wilde, penso que seria mais uma interpretação muito mais plausível, de modo que, do que o certo narcisismo que você parece ter dado do Fernando Pessoa, em que ele seria o próprio pessoa a amar-se a si próprio. Não me parece, porque ele tem muitos sonetos, muitos poemas, aliás, em que tem uma visão muito negativa sobre ele mesmo. Muito obrigado. A primeira coisa que eu quero dizer é que o trecho do António Mora foi o Jorge que o mostrou. Bom, é possível que eu não tenha sido suficientemente claro, mas quando eu tentei explicar aquela tese ontológica do Ricardo Reis, o corolário dessa tese é que a pessoa que se é agora é uma pessoa radicalmente diferente da pessoa que se foi. E, portanto, amar a pessoa que se foi anteriormente não é narcisismo, é amor. E é amor por um jovem diferente da pessoa que se é. E é um amor de natureza pedrástica. Sim, há uma série de odes do Ricardo Reis que se referem, que se dirigem a rapazes. E aquele excerto do Álvaro de Campos de que falou é sobre esta ode. Não é esta? É sobre a ode 12. É sobre esta ode 12. Isto é a ode 12 do livro primeiro de Ricardo Reis. A que está em baixo, a que está em cima é a versão inicial que acabou por não ficar para a Atena. E o argumento decisivo acerca desta ode foi feito pelo professor António Feijó e consiste em mostrar que aquele avaro, na sequência das palavras do Álvaro de Campos, aquele avaro que aparece no quinto verso, é uma designação da pessoa a quem o Reis está a dirigir e, portanto, é um rapaz ou um homem. E é verdade, e o Campos, com essa insinuação, mostra que, de certo modo, as odes do Reis escondem uma certa inclinação homoerótica. O argumento do professor António Feijó é mostrar que esta ode esconde, como o Campos diz, ou melhor, mostra essa inclinação homoerótica, como o Campos faz questão de lembrar, mas também esconde. A intenção do Ricardo Reis era esconder esta inclinação. E sabemos isto porque a ode inicial, nesta segunda ode, na ode que está em baixo, que é que ficou no livro primeiro publicado na Atena, a palavra avaro não concorda com nenhuma outra palavra ali à volta. E esta falta de concordância leva-nos a acreditar que leva-nos a investigar o possível significado daquela palavra. Felizmente o Álvaro de Campos tem aquele trecho em que fala disso e, portanto, é inequívoco que aquilo era um disfarce dirigido a um rapaz. Mas se aquela palavra por acaso concordasse com alguma palavra ali à volta, esta necessidade de investigar o sentido daquela palavra perdia-se. E a verdade é que na ode inicial não é avaro, é esquivo, e esquivo concordava com um infausto abismo. E, portanto, o Reis parece ter tido necessidade de esconder isto inicialmente e foi o Pessoa que deliberou que se revelasse um bocadinho daquela inclinação homoerótica. E depois, nas palavras do Campos. Temos que terminar, não é? Portanto, agradeço a todos, mas temos que terminar.